Boa tarde, você, rádio ouvinte, que escuta e escutava o nosso amigo Getúlio Luiz no programa Cidadania Ativa e que agora vai passar a escutar e acompanhar o programa Cidadania do Amanhã, o podcast Cidadania do Amanhã, trazendo sempre histórias, trazendo informação, trazendo conhecimento, levando a você, rádio ouvinte, e a partir de agora também você que acompanha nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, passa a acompanhar aqui mais uma história, mais um case de sucesso, uma inovação, quando essa pessoa trouxe aqui para nossa cidade. Enfim, a você que está acompanhando na Rádio Engazeira, você que está acompanhando também nas nossas redes sociais, vai passar a conhecer essa história também que a gente está trazendo para você no dia de hoje. Bom, agradecer novamente sempre aos nossos patrocinadores que fazem com que esse projeto seja levado a todos os domingos há mais de 3 anos nas nossas redes sociais e também na Rádio Engazeira AM. Agradecer a Desfarm Saúde, Max Speed Telecom, aplicativo Pede Aí, Elite Seguros, nosso amigo Fábio, grande abraço, Constru Forte, nosso amigo Adeilton e todos que ajudam a esse projeto estar acontecendo todos os domingos. Rádio ouvintes, hoje a gente vai contar a história de um paulistanense e a gente já quer que ele se apresente, fale um pouquinho dele, sua origem. Seja bem-vindo, Renato Baia, Renatinho, como muita gente conhece ele assim. Se apresente um pouquinho, conte sua história, de onde é que você vem, de quem você é filho, enfim. Seja bem-vindo, Renato. Boa tarde. Eu agradeço o convite de estar comparecendo aqui no seu programa e te falar um pouco de mim, né? Sou filho da terra mesmo, filho do José Valdo, da Maria Aparecida, todos conhecem como Zé Valdo de João de Vita, e sempre morei na cidade. E comecei, sempre, você sabe, me conheci jogando bola e era um envolvimento meu muito no esporte. Só bola, bola, bola. E quando chegou um tempo, 15 anos, decidi, com 16 tive um filho e tive que procurar outro rumo. E aí foi que eu decidi ir para São Paulo. E lá, chegando lá, já a primeira coisa que eu encontrei foi o sushi. E fiz um curso de sushi e por lá comecei 17 anos, já comecei essa carreira no sushi. Fiz o curso, passei um ano lá fazendo esse curso e já trabalhando no restaurante de um japonês conhecido, Roberto Moreira, que me deu todas as forças e foi que eu sou muito grato a ele. Me deu o curso grátis, porque no tempo era muito difícil sair daqui, meus pais pobres, trabalhavam de pedreiro e as condições não eram boas. Na verdade era essa, não era boa. Então eu tive que procurar um rumo, né? Como fui pai cedo, não tinha como sustentar aqui jogando bola ou na vida que a gente vivia aqui só dependendo dos pais. Então fui procurar outra solução, né? Então preferi ir para São Paulo. Isso eu fui para São Paulo aos 17 anos, mesmo de menor, consegui trabalhar. Com 17 anos, fiquei 1 ano e 6 meses, mais ou menos, lá em São Paulo. Conheci o Roberto Moria. Voltei para cá, passei uns 15 a 18 dias por aqui. Voltei para São Paulo novamente, para o mesmo restaurante. Disso, tive a ajuda de um grande amigo meu que não, na verdade, nem conhecia, Júnior. Nem conhecia e foi quem me deu mais força em São Paulo. Chegando lá, ele me abraçou, que é o chama de Bila. Até hoje, se eu falar o nome dele, eu não sei. Conheço como Bila, que era o namorado de Carleane, tia do meu filho, né? Me ajudou demais. Ele e a Carleane me ajudou demais em Campinas, São Paulo. E lá eu tive trabalhando com sushi. Nunca sempre foi sushi. 17 anos até hoje foi sushi. E lá a gente fiquei trabalhando, passei de 2010 a 2015 lá em São Paulo, Campinas, São Paulo. Mas sempre pensando em voltar, né? Voltar para Paulistana, que era a minha cidade. E eu faço sempre com meus amigos, né? Não tem cidade melhor do que Paulistana. Não existe. Você pode andar o Brasil inteiro, mas a vontade é voltar para cá. Então, minha vontade era essa, de voltar, né? Mas tinha, voltar para quê? Fazer o quê? Eu tinha isso comigo, né? Não podia voltar em vão. Não podia. Sempre, quando eu fui, sempre morava com minha mãe e meu pai. Quando eu cheguei lá, eu fui morar no meio de 30 pessoas, no alojamento. E no outro dia que eu cheguei lá, a mãe me ligou. Tá bem, meu filho? Aí, como é que tá? E eu tinha que engolir o choro e dizer, tá bom, mãe, aqui tá bom. Não podia deixar minha mãe preocupada. E Sim. sempre tava bom. Lá tava bom, lá tava bom. Mas, na verdade, você morar com 30 pessoas que você não conhece, não é nada fácil. Então, mas eu fui levando aquilo, né? Semanas chorando, foi semanas. Na verdade, nesses meses, principalmente, quando eu fui embora, eu acho que
você tava até jogando no Coab junto comigo. Era. Que a gente foi 2011, por ali. Isso, eu fui em 2010 para 2011 e a gente foi campeão. E ali eu fui. Ali você tá com 17 anos, vontade de jogar bola, e ali me dava saudade, a vontade de voltar. Mas eu falava, voltar pra quê? Vou fazer o quê? Entendeu? Foi uma escolha minha. Quem fez o fiz fui eu. Então eu tinha que procurar algo. Então ali foi uns 2 anos de sofrimento. Sempre quando tinha jogo, alguma coisa, e você tava no meio do mundo, sem conhecer ninguém. Mas só que fui superando e me acostumei. Fiz amizades novas, conhecendo pessoas boas. Então passei 5 anos nessa vida aí em São Paulo trabalhando de sushi. Quando é uma vez eu venho de São Paulo, eu pego um voo para Teresina. Chego em Teresina, eu vou para casa de Fabrício. Conhece demais, né, Fabrício? Sim. Fabrício me pega no aeroporto. E eu, curioso, passo e vejo uma placa de um restaurante de sushi, né? Isso me deixou, ficou na minha mente, né? Rapaz, aqui no Piauí tem sushi. E eu no meio do mundo em São Paulo. Isso eu levei pra mim. Eu vim passar só 10 dias em Paulistana de férias. Esses 10 dias voltei. E isso eu levei minha cabeça, essa placa desse sushi. E eu disse, rapaz, eu vou embora. Lá em Teresina tem sushi. Fiquei com isso. Comecei a pesquisar. Sushi em Teresina. Aí pronto, comecei a colocar currículo online. E isso, quando meu currículo, há 5 anos, trabalhando, tinha curso e tudo, me chamando. Só que, na verdade, Teresina não era o que eu queria. Nunca fui, não queria morar em Teresina. Então, eu ficava com aquele pé atrás. Teresina, será que eu vou acostumar e tal? Aí não vinha. Quando é em 2000, já em 2016, eu disse, eu vou embora. Eu vim embora para Paulistana. Mas já pretendendo algo com sushi. Quando eu chego em Paulistana, 2016, uma amiga minha, Renato, vamos em Petrolina, dar uma volta, pra gente ver se a gente vê algum restaurante japonês e tal. Tu com teu currículo, tu rapidex, tu consegue arranjar alguma coisa. E eu fiquei, será? Mas vamos. A gente pegou o carro e a gente foi lá, no final de semana, em Petrolina, Júnior. A gente rodou, lembro como hoje, a gente parou num restaurante próximo à catedral ali. Eu com currículo, eu entrei para entregar um. Foi uma assim, até hoje eu levo pra mim essa cena. Que eu entrei para entregar o currículo, a moça falou: Não, a gente não tá recebendo currículo aqui. Eu disse, não, moça, mas segura aí, quando precisar, a senhora pode dar uma olhada e tal. E a moça, eu tentei insistir, ela, tipo, não, não Ficou quero, relutante. entendeu? E isso, aquilo eu levei para mim. Então foi o primeiro que eu fui levar, já levei uma resposta daquela. Então eu fiquei bem abatido de novo naquela ocasião que ela me falou aquelas coisas, não me deu espaço, não deixou eu conversar, sempre me cortando, mas a minha amiga, não, calma, Renato, calma. A gente rodou, veio os dois, entregamos. A gente já indo embora, umas 6, 7 horas da noite, eu vou passando na orla, tá? Só o vidro fechado, o nome Sushi. Eu disse, para, foi Deus, tocou meu coração, para aqui. Ela parou, eu desci do carro sozinho. Aí eu parei, entrei lá dentro. Boa tarde, boa tarde. Conversei com o Sushi Man de Acauã. Um senhor que já tinha ido embora há bastante tempo, bem conhecido em Petrolina. Seu Vigílio. Ele não queria, rapaz, Sushi Man, deixa eu fazer um sushi aí. Eu não pedi mais pra entregar currículo. Eu pedi, deixa eu fazer um sushi aí contigo. Ele, você sabe fazer sushi? Eu disse, não, deixa eu fazer um aí. Isso eu fiz uns 6 sushi, 8 sushi. Ele, tu faz sushi de onde? Aí eu fui explicar minha história pra ele, tal, sou de paulistano, tal. Ele disse, não, sou da minha família da Cauã, tal, tal. Ele disse, rapaz, volta aqui amanhã. Eu disse, pronto, tá feito, volta aqui amanhã. No que eu voltei lá no outro dia, ele disse, já posso ficar trabalhando no Jus Pós. Isso eu não voltei mais paulistano, já fiquei lá. Tão coincidência, a mesma casa que eu ia morar em Teresina, que era Fabrício, ele tava morando em Petrolina. Então eu já fiquei lá. Cheguei lá, tava morando Fabrício, Diomar, eram os dois. E a casa não tinha mais espaço. Só que eu cheguei, eu disse, rapaz, eu tenho que ficar aqui. Não tenho pra onde ir, não. É aqui com vocês mesmo. São paulistano, quero morar com vocês aqui. Até eu me organizar. Isso, Diomar, não, tudo bem, Fabrício, tudo bem. Me organizei, eu fiquei lá. Isso eu passei, Júnior. Porque meu objetivo era abrir algo em Paulistana. Só que eu não sabia como chegar em Paulistana. Mercadorias, salmão a gente Tu traz. não entendia do mercado mesmo do sushi. Tu entendia ali de montar sushi. De montar o sushi. Já do mercado, aonde que eu ia comprar, como é que eu ia trazer para Paulistana, eu não tinha essa noção ainda. E eu estando em Petrolina, eu ia ganhar esse mercado, eu ia começar a ter conhecimento, seria mais fácil eu vir para Paulistana. Então eu passei 1 ano em Petrolina, trabalhando lá, morando com o Fabrício, Neomar, e trabalhando lá na Orla, no sushi. Com 1 ano, já tinha 1 ano e uns 3 meses, eu disse, agora eu vou começar. Como foi que eu comecei? Minha folga, como você trabalha em restaurante, final de semana você trabalha. Minha folga era na segunda. Aqui tinha Dona Diva.
se você conhece, mora em Sim. Petrolina. Ela tinha um restaurante ali, onde que hoje é o Paraíba. É isso, exatamente. Eu entrei em contato com a Diva, a gente marcou de fazer toda segunda sushi lá. Então minha folga era na segunda. Então todo domingo, meia-noite, eu saía do restaurante, ajeitava minhas coisas já, comprava as coisas em Petrolina e fiz a propaganda para vir na segunda para cá. E isso começou na segunda, sushi de Dona Diva na segunda e tal, e a gente começou a fazer. Começou a pegar. Começou a pegar, e toda pessoa que comia, eu notava o número, fazia pedido, porque os pedidos já eram antes. Já pedia no domingo, eu já trazia as coisas. Tipo, preparei, eu ia anotando o número do telefone. Isso eu fui e formei um grupo do WhatsApp com essas pessoas que comiam sushi em Paulistana. Eu sabia todas as pessoas que comiam sushi em Paulistana. E eu comecei depois, Dona Diva fechou, eu continuei com entrega de sushi na segunda. Só no grupo do WhatsApp. E isso foi pegando. Amanda é uma das primeiras clientes minhas, Douglas, Joaquim. Essas pessoas são os primeiros que eu fui agendando que pediam comigo. Sim. Mesmo quando eu não fazia para pedir encomenda, para me mandar para eles aqui, que não tinha. Então a gente foi nisso, eu fui nessa tese, né? Eu vou abrir um em Paulistana. Mas primeiro eu tinha que saber da onde que eu ia tirar essas coisas. Então eu fui fazendo isso. Passei um ano fazendo sushi toda segunda-feira. Depois de um ano, eu estava com 3 anos já, 3 anos e pouco lá, eu falei que pra mim, Paulistano já dava pra mim. Já dava. E eu já sabia como comprar as coisas, já tinha tudo certo, sabia de onde que vinha. Em Recife, em Petrolina tinha algumas outras coisas vinha de empresa de Recife. E eu fechei com Maci Reis para trazer minhas mercadorias, então já estava tudo. Eu vim para Paulistana em 2019, 2018, no fim de 2018. Junto com minha irmã Ravene e meu cunhado Paulo Júnior, a gente abriu o RB Sushi, aqui na Praça Nossa, na BR. Isso a gente abriu em 2018 para 2019 e ficamos. Quando foi em 2020, final de 2019 a gente fechou e ficou só delivery. Veio a pandemia. Aí foi onde eu disse, tem que inovar novamente. Eu disse, e aí, como é que eu vou ficar com a pandemia? Junho, Deus fecha uma porta e abre outra. Aí foi sucesso na pandemia. Um pelo lado, mas começou o delivery, que paulistano não aceitava delivery. Se você trabalhou com isso aí, pede aí, você viu a dificuldade. Então a gente tinha essa dificuldade porque quando você colocava uma taxa de R$ 1, era um absurdo para o cliente, né? Cobrar taxa de entrega. E na pandemia, abriu essas portas. Eu fazia todos na semana, quando eu vim morar aqui, eu comecei na pandemia, só fazia só quarta e sexta. Junho foi a única que abriu tudo pra mim, foi a pandemia que, tipo assim, a entrega, o povo começou a entender a entrega, você cobrar taxa de entrega, você tinha como pagar um motoboy para fazer as entregas. Então, abriu essas portas e a população aceitou. E hoje aceita. As entregas hoje em Paulistana é sucesso, é sucesso. Hoje meu estabelecimento é mais entrega. Então, depois da pandemia. Então, ali começou. Quando passou a pandemia, eu continuei com uma mesma pegada de delivery. Continuei e é onde está até hoje. Que foi em 2022, eu consegui o trailer na cidade. E estou com o trailer até hoje, mas continuo com o meu delivery, que é o meu forte, e com o trailer aberto. E tentando aí um novo projeto, que é para agora, a gente já começou mês passado, que é o RB Sushi em sua cidade. A gente vai rodar 10 cidades aqui da região, do Vale do Itaim, que não tem sushi. E não tem sushi. E a gente tá aqui já em Acauã, a gente até Pernambuco já passou, para Afrânio, Dormentes, todos os sábados. Betânia, Simões, Curral Novo, Caridade, Jaicóis, Jacobina e Queimada Nova. Essas são as cidades que a gente tá levando o RB Sushi. Todos os sábados. Um sábado a gente leva para 4 cidades, no outro sábado a gente vai para outras 4, que faz o mesmo destino. Então a gente tá querendo inovar com isso aí, em outras cidades. Aqui a gente continua com o RB Sushi e nos sábados a gente vai inovar em cidades que não tem sushi. E meu projeto é seguir com sushi, abrir outros RB Sushi em outras cidades. Muito bom. Renato Baia, trazendo um pouquinho da sua trajetória aqui para você, rádio ouvinte, você que acompanha nas nossas redes sociais. E ele já falou muita coisa aqui que foi bem interessante. E aí, um ponto de partida é explicar para o rádio ouvinte, Renato, o que é o sushi. Muita gente não conhece, pode não conhecer o rádio ouvinte que escuta a gente, que mora no interior, pode querer vir para a cidade experimentar, conhecer, explicar o que é sushi, explicar para o rádio ouvinte por que tu escolheu o sushi lá quando tu tinha 17 anos, se tu se apaixonou por essa área, o que é que aconteceu. E também, Renato,
o divisor de águas, como tu falou aí, que foi a pandemia. Qual foi o impacto que tu enxerga para os negócios, não só o teu sushi, no caso, mas para todos os negócios, para quem trabalha nessa área de comida, de food, enfim, de entrega de alimentos? Como é que tu enxerga a mudança da pandemia até agora, não só para a tua área, mas como para todas as áreas que são envolvidas na área de comida? Júnior, a questão que você me perguntou primeiro aí sobre o sushi. Foi uma dificuldade trazer o sushi paulistano também, como você falou. O que é o sushi? O povo só dizia, é peixe cru. Ah, é É, peixe cru. como é que explica, né? A gente sofreu muito com isso. Por quê? Eu não podia trabalhar com nomes. Eu tinha que trabalhar com fotos. Você chega na cidade grande, o nome, todo mundo, eu quero isso, todo mundo já sabe. Aqui eu sofri um pouco com isso. Tudo que eu ia fazer, eu tirava foto. Porque o cliente, até hoje tem ainda, mas a paulistana já, muita gente já sabe, a maioria. Mas antigamente todo mundo, eu quero um sushi, só quero um sushi, não falava qual era o sushi. Sim, Então, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer o sushi, eu tinha que atender o cliente, porque ninguém sabia, né, na sim. verdade. Então, eu tive essa dificuldade. Foi um ano tentando, assim, com força. Ah, eu quero um sushi. Sabe, eu perguntava sempre pro cliente, você já comeu sushi? A pessoa dizia, não. Ah, então eu vou aqui mandar os fritos, vou começar com os fritos para você e tal. E aí foi o cliente vai começando a degustar, vai gostando, e a gente vai passando por peixe cru, que é o que o pessoal come mais, né? Mas a primeira dificuldade foi essa, mostrar ao cliente o que era, qual é. Exatamente. Até porque é um produto inovador para uma cidade de pequeno porte como Paulistana. E como tu mesmo já disse aí, que o projeto de vocês é expandir para as outras E cidades aqui. Então vocês vão ter que fazer novamente essa o mesmo, o apresentação. mesmo processo que foi Exatamente. paulistano, eu vou ter que fazer na região, né? De fotos. Mas com certeza, hoje está mais fácil, muito mais fácil que em 2010, 2015. Hoje as coisas tem muitas fotos. Você sempre que vai pedir, qualquer criancinha tem um celular na mão, ela tá pesquisando e já manda a foto pra gente. Eu quero um desse. Então tá mais fácil, né? Porque Sim. já tá mandando a foto, então eu já sei qual é. Mas antes não, a pessoa não mandava, só quer um sushi. Então era mais difícil. Na questão que eu vejo né, da pandemia, foi uma coisa que deu um baque em todo mundo, né? Todo mundo sentiu. No começo da pandemia mesmo, ninguém podia nem encostar em ninguém que tava aquele. Então todo mundo ficou numa coisa que não sabia o que fazer. Porque até para entregar, o povo tinha receio de um entregador chegar lá para entregar uma. Mas isso com um mês, uns 15 de um mês, todo mundo viu que ia ter que se adaptar a isso. Então foi o que a gente começou a entender, os proprietários começaram a entender que tinha que ter o delivery, mas como delivery? Com segurança. Também, né? O entregador estando de luva, estando de máscara, todo aquele atendimento que o povo começou a entender que o delivery ia funcionar, que hoje a gente vê aqui em Paulistano, eu nunca imaginei, mas eu vejo aqui a Maria Fumaça. Ela tem de 4 a 5 entregador. Isso é maravilhoso, entendeu? Isso mostra que deu certo. Eu fico feliz com isso, mostra que deu certo. Antigamente em Paulistano não existia entrega. Por quê? Porque se cobrasse R$ 1 de taxa de entrega, não aceitaria, ficava todo mundo. E hoje não. Hoje a gente consegue fazer isso. Consegue colocar um, dois para as entregas chegar mais rápido na casa. Porque o pessoal começou a entender que isso é bom. Então, para mim, a pandemia teve essa qualidade para a gente, né? Para comerciante que abriu a mente e tanta população também. É, tanto que o delivery ele dá a opção da pessoa trabalhar até da própria casa, sem precisar de um E, ponto. e, E aí ela não vai ter o gasto ali do aluguel. e isso foi o que aconteceu, que eu falei que para mim foi um divisor e que me ajudou muito. Porque eu fiquei trabalhando em casa, eu não precisava mais de 4 pessoas comigo, ficou eu e um ajudante né, aqui comigo só para embalar, Tu diminuiu muito o custo. diminuiu o custo e eu consegui trabalhar bem. E foi onde que eu consegui abrir meu ponto, trabalhei, consegui minhas coisas e foi na pandemia, entendeu? Eu diminui dois a três funcionários e um aluguel que eu pagava. Exatamente. Então isso ficou só eu e mais um funcionário trabalhando só 2 dias, João. 2 dias valia melhor do que um mês que eu trabalhava com 3 funcionários e pagando aluguel. Então ali eu parei, pensei, só que para mim abriu um ponto para mim, só se for um ponto sem aluguel, meu mesmo ou sem aluguel, que foi onde que apareceu esses trailers que foi, que eu disse, agora chegou a hora, vou abrir. E abri, graças a Deus deu certo, já tô aí há 3 anos lá, com 8 anos já com o RB Sushi aqui em Paulistana, do começo, de delivery, das segundas-feiras, 8 anos já, só em Paulistana, 15 anos já de Sushi Man. E não tenho o que reclamar, só agradecer. Só agradecer. Sempre sou grato a tudo, às pessoas que me ajudou, porque não é fácil no começo.
é difícil, você encontra as barreiras, mas se você desistir, eu acho que essas barreiras Deus coloca para ver se você consegue mesmo levar o barco, né? Então eu sou grato demais ao caminho, às pessoas que me ajudou até lá, porque para mim o sacrifício maior, como eu te falei, Júnior, é no começo. Você sair de sua casa assim, quando você mora só com pai e mãe, você ir pro mundo para pegar pessoas que você não conhece, morar em alojamentos, igual eu fui morar. E isso me dificultou muito. Tipo assim, é coisa que eu nem gosto, não fui muito conversando, porque assim, eu sinto a dor daquele tempo quando minha mãe ligava, que eu ia falar pra ela tudo bem, mas nada bem, não tava nada bem. Você tá numa casa com 30 pessoas, você para tomar um banho tem que aguardar ali, entendeu? É tudo, não é tudo no seu tempo, é no tempo. É muito complicado, mas foi bom pra mim, foi uma lição de vida também, entendeu? Não foi Sim. não foi uma lição de vida que falo direto pro meu filho. Ó, agradeço estar aqui, ó, agradeço estar, estuda, porque o mundo, ele não é fácil não. Exatamente. E aí, Renato, eu já ia te questionar justamente isso aí, mas tu já adentrou nesse assunto. Então, eu vou te fazer outra pergunta voltada basicamente do mesmo jeito. As dificuldades no teu próprio negócio que tu enfrentou e quais os pontos tu enxerga que o empreendedor nessa área de comida, mexe com comida, principalmente uma comida bem diferente, como é o sushi, que não é tão comum aqui na nossa região, o que é que ele precisa ter, o empreendedor? O que ele precisa ter de diferente assim para persistir e conseguir atingir o êxito ou o sucesso que a gente chama? Júnior, aqui, vou começar na minha área. Na minha área, o que mais pesa é profissionais, porque não é fácil, entendeu? Não é fácil você encontrar profissionais. Sushi Man Sushi Man aqui é difícil, nem entendeu? curso tem por Nem aqui, curso né? tem. E outra, você, para encontrar um sushi man aqui em Petrolina, ele não quer vir para cá. Ele não, em Petrolina já é poucos também. E você tem que trazer de São Paulo, de Recife. Então aqui o que eu mais sofri foi isso, para achar uma pessoa para estar comigo ali dentro, né? Para estar comigo. Não, não é fácil. Não é fácil. Então eu sofri muito com isso. E outra, Paulistana é a cidade que o que você colocar vende. Uma cidade maravilhosa. Eu acho que é pouca cidade igual a Paulistana. Mas também você tem que estar dentro do seu negócio. Se você não estiver dentro do seu negócio, o negócio não anda. Isso quem tem seus pontos sabe que é difícil. E trabalhar com empregados, com gente, você tem que estar no pé, sabe como que é? Só você vai controlar os seus clientes, sabe como é que os seus clientes gostam. Então, qualquer vacilo seu, você bota tudo abaixo, que você trabalhou há anos por uma brincadeira, por certas coisas que você manda errado. Então, eu tô muito cobrando muito isso, né? Ficar muito no pé. Do que quem faz a gente pagar os funcionários é os clientes. Se a gente não tratar eles bem, a gente não recebe, né? A gente recebe deles. Eu sempre falei isso. Ó, quem paga vocês são eles. Se a gente não tratar eles bem, a gente não tá trabalhando. Então, eu almejo muito isso. Fico muito no pé disso. Tratar bem nossos clientes. Pronto. Renato trazendo um pouquinho do negócio dele aqui, de como é que é feito na prática mesmo, para você rádio ouvinte e para você também que acompanha nas nossas redes sociais. Agradecer sempre nossos patrocinadores, Centrolab, nosso amigo Osmanzinho, grande abraço, meu amigo, e todos os patrocinadores que ficam passando aqui na nossa TV e que ajudam esse projeto a você, rádio ouvinte, e a você também nas nossas redes sociais, a estar acompanhando essas histórias que a gente traz aqui nesse podcast. Renato, e Paulistana? Tu já citou muita coisa em relação a Paulistana e tudo mais. O que é que tu enxerga e por que é que tu enxergou escolher Paulistana para montar esse seu negócio? Você já contou um pouquinho da tua paixão pela cidade, né? Por ser apaixonado mesmo pela cidade, ter crescido aqui, a infância, os amigos, o futebol, né? Que é muito forte aqui na nossa cidade. Enfim, por que Paulistana e o que é que tu enxerga nessa cidade de potencial presente e para o futuro? Júnior, Paulistana é uma cidade polo, na verdade, né? Ela é a mãe da vizinhança toda. É onde que todo mundo, Afrânio, Betânia, todas as cidades vizinhas têm que passar por Paulistana. A gente tem uma coisa muito rica que se chama essa BR-407. Então, essa BR, ela, todos os caminhões, o que foi de caminhões, de carro que passa aí por dia, então, se parar de 1.000 carros para dois, você já tem uma.
A gente tira pra esses quiosques, todos vendem, todos. A gente tem uns 22 trailers na cidade. Então, se você passar de um a um, todos vendem, todos vendem. Então, eu vejo uma cidade que é poucas cidades no Piauí que você vai ter um investimento tão bom igual a Paulistana. Eu vejo Paulistana um potencial muito grande para isso, para vendas, para todo tipo de vendas, tanto comida, lojas. O que você abrir em Paulistana, você consegue viver em Paulistana. Sabendo viver, sabendo trabalhar, né? Mas para mim é uma cidade acolhedora. Acolhe qualquer pessoa que chegar, não importa se só daqui, de qualquer pessoa que chegar, Paulistana acolhe. Então, por isso que eu tenho Paulistana como uma das melhores cidades que eu já morei, que não vai sair do meu coração. Para mim é a cidade, melhor cidade do mundo. Muito bom. Renato, e hobby? Ainda continua batendo a bolinha? Como é que é o acompanhamento do futebol aqui da nossa região? Eu tenho conhecimento que tu apoia muito a questão do esporte aqui na nossa região, não só paulistana, mas na região como um todo. Então, como é que tá essa questão desse hobby? Como você falou, né? A paixão maior é o futebol. Não tem como você sair, né? Não jogo mais, jogo brincando, sou baba. Tanto pelo tempo e como machuquei também bastante, né? Então preferi parar mais, ficar só como baba mesmo. Mas sempre apoiando. Tanto apoio como esses campeonatos de Pereira, no final do Pereira aí tá o Jobson levando, sempre do apoio. As viagens que tem, a seleção, o que tiver ao meu alcance, eu vou estar ajudando o esporte. Tanto que tem o filho envolvido, né? E tem a paixão também, que não tem como você deixar, que pra mim é o futebol. Foi o que mais fez eu sofrer e eu ir embora. Foi parar de jogar bola. Os amigos envolvidos. Os amigos envolvidos naquela resenha, tudo isso, eu acho que foi o que eu mais senti quando eu fui embora de Paulistana, foi o futebol. Foi aquele final de semana estar ali jogando, foi... Isso me baqueou mesmo, tipo assim, era uma escolha, né? Ou ia, ou ficava naquele mundo ali de bola e os filhos, e como é que ia viver. Então, o mundo tem essas escolhas, né? Eu tive que ir, mas tipo, tô sempre por dentro do futebol, sempre dos amigos que jogam bola. É uma paixão minha que não tem como você esquecer, né? E se afastar também, você não consegue. E os projetos presentes e futuro? Tu já adiantou um projeto do RB Sushi que vocês já estão, na verdade, executando, Já né? Já executando está isso. executando. E os projetos futuros, não só para o RB Sushi, mas para o Renato também. Meu maior projeto, Júnior, é, como eu te falei, é essa questão de expandir o RB Sushi, né? Eu pretendo abrir o RB Sushi em outras cidades. Hoje eu estou trabalhando só fazendo entrega nessas cidades, mas eu quero abrir um outro mais um ou mais outro em duas cidades diferentes. Dormentes é uma cidade que já está encaminhada para a gente tentar abrir algo lá, uma cidade, e a outra a gente está estudando aí uma cidade que, se dando certo em Dormentes, a gente vai começar o estúdio para abrir em outra. Muito bom. Bom, pessoal, você acompanhou aqui um pouquinho da história do Renato, trazendo aqui um pouquinho de sua história, um pouquinho da história do RB Sushi, um projeto que quando ele trouxe gerou um impacto na cidade por ser inovador, nunca tinha acontecido. E aí fica a dica aqui para quem está ouvindo, quem está assistindo, que Tem até sempre uma vai ter isso história aí. engraçada, Júnior. Quando a gente vai abrir, fui abrir o sushi, que eu coloquei com Dona Diva, até esqueci de falar essa parte. A gente começou a abrir, apareceu outro sushi. Eu acho que esse cara era de Picos. Se eu não me engano, ele era de Picos ou Teresina, na ABB, né? E assim que eu já tava com a ideia de vir embora, né? Já tava colocando nas segundas e já de aviso em Petrolina pra vir embora. E isso mexeu comigo novamente. Quando eu tava começando o sushi só eu em Paulistana, colocando, o cara apareceu, né? Aí eu disse, e agora? Eu não tenho estrutura pra bater de frente com o cara, né? Sim. Só que eu disse, é seja o que Deus quiser, vamos na vontade, na força, na qualidade e vamos ver o que vai dar, né? E isso eu continuei fazendo na segunda e ele fazendo na sexta-feira, né? Como na sexta eu tava em Petrolina, ele na sexta. Isso eu continuei. Chegou um dia que eu já tava aqui, morando aqui. Eu coloquei na sexta, ele também, eu já coloquei na sexta, ele colocou. Eu disse, e agora? Eu vou ter que Agora eu vou ter que bater de frente, eu não posso mais me abrir. Eu já tô morando aqui, eu vou ter que, seja o que Deus quiser, bater de frente. Aí, era em dezembro, teve esse negócio de Black Friday, né? Aí eu disse, "Pô, eu vou inventar vou inovar aqui." Aí eu coloquei, sushi é R$ 1. Black Friday. Aí, junho, foi uma loucura esse dia. Foi no dia que eu disse, aqui agora dá. Aí eu coloquei. E aí eu nunca pagava blogs para ir propaganda, não. Sempre
fazia arte e jogava no grupo dos amigos. E eu pedia aos amigos nos status. E esse dia eu saí pedindo no privado a todo mundo, nos status, nos status. Lembrei dos 2 filmes do Francisco, né? Os 2 filmes do Francisco. Que eu saí mandando mensagem. Coloca nos status, coloca nos status. João, nesse dia foi uma loucura. Foi uma loucura. O que eu tinha de peixe, de material, eu vendi. A R$1 a peça. Eu vendi. E de lá, desse dia pra cá, pronto, eu disse ali que eu não fui dormir, eu dormi tranquilo que Paulistana já dava pra mim. Já dava pra mim. Eu vim trabalhar esse dia com medo e com essa ideia de fazer o Black Friday. Eu dormi tranquilo, sabendo que Paulistana era meu lugar e já estava certo que o sushi ia dar certo em Paulistana. Então eu fiz essa promoção. Essa promoção eu não dei conta. Na verdade, eu não dei conta de fazer sushi. Eu não dei conta. Eu comecei a fazer sushi, eram umas 2 da tarde, eu ia terminar 2 da manhã. E se eu não desligasse o celular, não tinha como mais pegar pedido, não. Foi loucura, foi loucura. E nesse dia, na outra sexta, o cara já não veio mais. O cara já não veio mais e eu continuei com meu sushi. Sim. Pronto. E Paulistano abriu portas para outros. E o sol nasce para todos. E Paulistano já tem público para mais de um. O Paulistano já tem público para mais de um. Não só na área de sushi, como em todos. outros. Em todos, entendeu? Em qualquer área já dá. Paulistano tem público para isso. Então, depois disso, eu só botei os pés no chão, comecei a trabalhar e só felicidade, estamos aí. Então eu digo para todos, não desista. Não é porque A ou B tem mais condição que você vai abrir, você vai ficar com aquele receio, com medo, claro que vai. Você vai abrir um negócio, você tem menos estrutura, o outro chega ali com estrutura maior, mas o que eles querem é que você desista. Entendeu? Se você desistir do seu sonho porque achando que não vai conseguir, não desista. Tenta, bate de frente, vai com sua força, sem passar por cima de ninguém. Apenas faz o seu trabalho que Deus honra. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu pensei em desistir. Quando eu vi, eu disse, não é assim, não vou desistir. Eu tô aqui já 8 anos, na hora que eu venho pra minha cidade, eu vou desistir. Não, então eu fui pra cima, fiz meu trabalho, sem passar por cima de ninguém. E tô aí, graças a Deus. E se Deus quiser, eu vou continuar com mais alguns tempos. Resiliência, né? É o nome da palavra. Bom, você rádio ouvinte, acompanhou. Eu ia até deixar aqui as considerações finais, mas ele já se emocionou e deixou as palavras finais dele aqui. Então, você rádio ouvinte, a gente agradece novamente todos os domingos aqui por ter você ouvindo aqui essas histórias. Agradece também a você que acompanhou no YouTube e no Facebook, nas nossas redes sociais. Agradece aqui, a gente agradece em nome de toda a equipe aqui do podcast. Renato, pela participação aqui, por ter trazido um pouquinho da tua história, ter contado a tua história aqui. Tá bom, Renato? Eu que agradeço pelo convite, Júnior. E sem precisar, estamos aí. Pronto. E a gente agradece vocês novamente, aos nossos patrocinadores, e até o próximo domingo.